Panorama de mercado, dia 27 de agosto, quinta-feira, novo dia de alta para o Ibov. A gente vê um fluxo bastante interessante na compra. Depois de uma primeira quinzena de agosto muito pesada, a gente vê o gringo voltando a comprar, a bolsa voltando a reagir. É muito em cima de tracking eleitoral. A gente observa o Lula perdendo tração, né? A intenção de votos, rejeição aumentando, e a gente começa a ter um cenário que pendia para uma vitória mais tranquila do Lula a começar a voltar equilibrado. Então a gente tem o cenário eleitoral em voga aí trazendo um ânimo para a nossa bolsa e fluxo estrangeiro voltando, talvez muito por conta disso também, né? Então isso deve continuar fazendo preço para os próximos dias, né? Pesquisas eleitorais e, obviamente, o cenário lá fora também ajuda. A gente teve um balanço, por exemplo, de Nvidia que veio espetacular, né? Nvidia subiu aí 10%, ajudou uma dinâmica mais positiva para os mercados como um todo, né? Boa alta no S&P, no Dow Jones, especialmente no Nasdaq, aí subindo forte. O Ibov caminhou ali para o leilão de fechamento com uma alta de 0,43%, aí na faixa dos 175.300 pontos. A gente vem agora, né, rompendo essa região de retração aí de 68 do 174.600. Não conseguimos superar a máxima de ontem, né, que bateu no 176.296, mas fechamento positivo e que pode trazer, né, como eu vinha mostrando para vocês, uma recuperação em V. Então caiu forte do 180 para o 164, a gente pode voltar rapidamente para o 180 se esse fluxo estrangeiro continuar a aparecer e se as pesquisas mostrarem efetivamente o Lula aí em perdendo tração, o Flávio empate técnico com ele, isso pode começar a fazer bastante preço para essa recuperação do Ibov. O S&P fechou com uma alta de 0,72% depois de vir testar aí a média de 21, né, e quase tocar no topo anterior. Voltou a mostrar força, fechou ali nos 7.730 pontos e está percentualmente muito próximo de tocar a máxima histórica, né? Do fechamento de hoje para a máxima histórica, o S&P teria que subir 1,11%. Isso pode ser amanhã, né? A gente pode fechar a semana de maneira bastante positiva, ativar um pivô de alta aqui no S&P e renovar a máxima histórica. Então vamos ver como vai fechar a semana. A dinâmica segue positiva. O Dow Jones subiu 0,20, né? Abriu bem, acabou cedendo um pouquinho, chegou a negativar, mas fechou positivo, segue respeitando a média de 21 como suporte e pode também voltar a trazer tração a partir daí, dado que já testou o topo anterior, testou a média de 21, e a gente pode voltar a ter um ânimo aí um pouquinho maior no Dow Jones. O Nasdaq, que foi a grande estrela do dia com uma alta de 1,43, muito por conta da Nvidia, abriu já em gap de alta, foi testar a região de fronteira inferior do gap, e se amanhã voltar a mostrar força, pode vir fechar esse gap lá na região dos 29.990, tá? O Nasdaq ainda não renovou sua máxima histórica de junho, enquanto o S&P já, o Dow Jones já. Vamos ver se o Nasdaq vai ganhar um pouquinho mais de tração para os próximos dias, próximas semanas, para vir cumprir aí o teste da sua máxima histórica. Os juros, novo dia de alta lá nos Estados Unidos, os Treasuries de 2 anos fecharam com uma alta de 1,9 bips, depois de testar a média de 50 voltaram a mostrar um pouquinho mais de força. Os 5 anos também, hoje uma alta de 3,4 bips, depois de testar nos últimos dias a média de 50 voltou a reagir. O 10 anos com uma alta de 2,3 bips, depois da queda forte de terça, né? Subiu ontem, subiu hoje, e vem testar agora as médias mais rápidas de 9,21. E o 30 anos subiu hoje 1,9, mas teve uma bela queda na terça e a alta tanto de ontem quanto de hoje não foi muito relevante, não foi muito forte. Então a gente começa a ver o juros de 30 anos que veio num ralizão aí nos últimos meses, né? Nas últimas semanas, arrefecer, isso pode ser bastante benéfico para a continuidade da alta nas bolsas. O dólar index no 0 a 0 aí praticamente, né? Fez um repique ali até a média de 200 e média de 9, pode voltar a cair. O dólar segue fraco contra as principais moedas no mundo. O VIX segue caindo, hoje mais um dia de queda, 4,53% de queda, fechando em 14,53 pontos, bem baixista aí, né? Mas está numa região muito favorável para compra, para hedge, para proteção. Qualquer notícia, qualquer realização pode fazer o VIX voltar rapidamente lá para cima, na região dos 20 pontos. O petróleo hoje voltou a subir, né? Ontem uma leve alta de 0,56, hoje está subindo 2,5. Depois de testar a média de 21 voltou a estressar, mas a gente segue num padrão mais indefinido, né? Se a gente juntar aqui os últimos topos e os últimos fundos, a gente está numa indefinição, né? Obviamente teve muita vol nesse período, mas pode ser que o petróleo fique um pouco mais lateral, um pouco mais travado aqui, até ter algum trigger, né? Seja de um acordo de paz, alguma coisa que
favoreça ali a normalização do Estreito de Hormuz, ou se as ameaças aumentarem aí, pode ser um estresse no petróleo para vir buscar a região lá dos 100 a 102 dólares. Minério de ferro lá em Singapura fechou o pregão regular com uma queda de 0,56, mas subiu o mesmo percentual no aftermarket, então basicamente foi como se o minério estivesse no 0 a 0. Ainda muito fraco, né? Se a gente olhar o médio prazo, ainda vem numa tendência clara de baixa, mas pode ganhar força se vier a romper os 101 dólares. Metais preciosos, o ouro, depois da queda de ontem, hoje mostrou bastante volatilidade, chegou a estar subindo bem, chegou a estar caindo bem, tá caminhando para fechar próximo do 0,020 de alta no momento, mas uma tendência ainda muito bem definida de alta, né? A prata é um pouquinho mais forte hoje. Caiu nos últimos dias, hoje está subindo em 80, venha com uma dinâmica altista para mirar para a região de 72,20, 72,30 na média de 200 períodos. E as criptomoedas seguem fortes, o Bitcoin subiu ontem, subiu hoje novamente, alta de 1,22%, está testando a região de resistência dos 80.500 dólares, movimento bem esticado, né? Longe das médias, é uma região de briga, pode lateralizar aí ou vir a ceder um pouquinho, até mesmo para aliviar os indicadores. O Ethereum hoje levemente negativo, queda de 0,37, estava bem positivo no início do dia, foi bater na média de 400 aqui, uma região de resistência na faixa dos 2.500 dólares, arrefeceu um pouquinho. Correções ou lateralização também favorece mais à frente uma potencial compra para as criptomoedas. Então vamos seguir monitorando, né, as pesquisas, clima eleitoral, fluxo estrangeiro, que isso pode continuar trazendo uma alta para a nossa bolsa. Tá? Vejo vocês amanhã para um novo panorama de mercado, para a gente fechar a semana aí, a última semana, né, inteira de agosto. A gente tem nessa sexta-feira o penúltimo dia útil de agosto, só mais um dia ali na segunda-feira e fechamos o mês 8, tá bom? Grande abraço, beijo de vocês amanhã, valeu!